Em 2016, o Ministério da Saúde e o IBGE lançaram uma pesquisa como nunca havia tido no nosso país, investigando justamente esse tema, como anda a saúde dos brasileiros. A gente vai começar a tratar desse assunto dando uma olhada nessa tabelinha que eu disponibilizei nos slides para vocês, falando sobre quais as doenças mais matam no Brasil. Se a gente observar essa tabela, das 10 doenças que mais estão matando os brasileiros, 8 delas, o exercício físico ele tem um poder de intervenção direta, ele é um potencial de modificação desses dados, ou seja, eu consigo entrar com o exercício físico no tratamento ou na prevenção dessas doenças de forma a tentar modificar o prognóstico desses pacientes. Eu consigo talvez evitar mortes desses pacientes, melhorar a qualidade de vida deles, mesmo que ainda sejam doenças crônicas, que eles são obrigados a conviver talvez pelo resto de sua vida, mas eu já tenho um incremento na melhora da qualidade de vida desses pacientes somente se eu entrar com a intervenção do exercício físico regular. Vamos dar uma olhadinha nessas 8 doenças aqui que tem uma relação direta com o exercício. A gente consegue observar, olhando para a tabela, que em primeiro lugar a doença que mais mata os brasileiros são as doenças cardíacas isquêmicas. Essas doenças são todas as doenças que afetam as artérias do coração. Em segundo lugar, nós temos o acidente vascular cerebral, o nosso popular derrame, que são doenças que afetam diretamente o suprimento de sangue e oxigênio para o nosso cérebro. Já em terceiro lugar, a gente tem as doenças de Alzheimer e outras demências. Em quarto lugar, temos as infecções respiratórias baixas, ou seja, são aquelas infecções respiratórias que elas comprometem os nossos pulmões e os nossos brônquios pulmonares. Logo em seguida, em quinto lugar, nós temos as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Essas doenças são doenças que, em geral, mas não somente, são causadas pelo hábito do fumo, pelo consumo do cigarro. As mais comuns delas são bronquite e efizema pulmonar. Então, só aqui, as 5 primeiras doenças que mais matam os brasileiros, a gente pode intervir com benefícios usando o exercício físico. Já em sétimo lugar, a gente tem o diabetes mellitus, e eu acho muito importante mencionar para vocês que a gente tem várias formas de diabetes, mas mais de 90% dos casos dessa doença é na sua forma tipo 2. O diabetes tipo 2, ele acomete mais de 90% da população que possui essa doença. E o diabetes do tipo 2, ela é uma doença intimamente ligada ao estilo de vida. Então eu consigo possibilitar o controle dessa doença para o resto da vida do meu paciente, muitas vezes somente com a intervenção do exercício físico e algum tipo de mudança no estilo de vida dessa pessoa, como por exemplo a alimentação, para poder tornar o cenário da vida dessa pessoa mais saudável. Então existe a possibilidade real da gente salvar vidas somente com a intervenção do exercício físico e a promoção de saúde desses pacientes que estão aqui em sétimo lugar com a causa mortes de diabetes, estão matando essas pessoas. Já em nono lugar, a gente tem a doença renal crônica e em décimo lugar, a gente tem os cânceres de traqueia, brônquios e pulmão. Novamente, a gente tem doenças que o exercício físico pode evitar esse número de mortes. Além das doenças mencionadas, a gente tem outras doenças que causam outros tipos de prejuízo na população brasileira. Vamos dar uma olhadinha agora nas doenças que mais afastam as pessoas do trabalho. Entre as doenças crônicas relacionadas ao trabalho mais prevalentes no Brasil estão cânceres, transtornos mentais, lesões repetitivas por esforço e os distúrbios osteomioarticulares relacionados ao trabalho, que são as DORT.
Estas doenças, elas constam na lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde e são consideradas problemas graves no campo de saúde do trabalhador. Bom, primeiro é preciso que a gente entenda qual a diferença das lesões repetitivas por esforço, as LER, e as DORT, que são doenças osteomioarticulares decorrentes do trabalho. A gente tem duas nomenclaturas que colocam dois cenários diferentes. As lesões repetitivas por esforço, elas são, como o nome já autoexplica, lesões, e elas são única e exclusivamente lesões que decorrem de trabalhos repetitivos. Já as DORT não necessariamente envolve lesões, mas pode ser, por exemplo, uma dor crônica, pode ser, por exemplo, algum tipo de prejuízo que o trabalhador tenha em decorrência de usar máquinas que passam muita vibração para o seu corpo, ou de uso de força excessiva para realizar determinadas tarefas que o trabalho dele exige. Então são outras formas que também podem afastar o trabalhador do seu ofício. E em todas essas doenças, o exercício físico possui uma relação direta tanto para poder evitar que elas aconteçam ou diminuir as chances dela acontecer, ou até mesmo, se acontecer, de diminuir o grau de prejuízo que elas podem causar nesse trabalhador e até evitar o afastamento do trabalho. Outras formas de prejuízo que a gente também pode ter são as doenças incapacitantes. Nesse caso, a gente tem um leque de possibilidades de problemas de saúde que não só afastam essa pessoa do trabalho, como ela também muitas vezes inviabiliza desse indivíduo conseguir tocar as suas atividades de vida diária sem suporte. Ou seja, a gente tem pessoas que dependem de outras pessoas, dependem de cuidados para poder tocar sua vida normalmente, realizar suas tarefas cotidianas. Então, dentro desse rol de doenças incapacitantes, muitas delas, a intervenção com exercício físico pode fazer não só com que essa pessoa se torne independente, como muitas vezes, através de uma readaptação, essa pessoa pode voltar a exercer algum tipo de atividade laboral, o que também é muito importante tanto para ela, enquanto indivíduo, na manutenção da sua saúde mental, da sua percepção enquanto indivíduo dentro de uma comunidade, dentro do aspecto social. Eleva a autoestima dessa pessoa. Então o exercício ele vai contribuir para ela poder recuperar o seu senso de pertencimento à sociedade e o seu senso de individualidade. Eu fiz questão de trazer para vocês aqui no slide uma foto de um atleta que eu admiro muito, chamado Kevin Hogar, ou Kevin Hogar, me perdoem, eu não sei exatamente qual a pronúncia correta. Mas o que eu admiro bastante nesse atleta, ele é um atleta de CrossFit, ele já praticava essa atividade física antes de sofrer um acidente que colocou ele num quadro de lesão medular. Então hoje ele é cadeirante, só que o exercício físico não só trouxe um condicionamento físico exemplar, no qual ele conseguiu se recuperar rapidamente do acidente, como hoje ele é um coach dedicado dessa modalidade, ele é professor da empresa, ele participa da empresa muito ativamente, divulgando as possibilidades do exercício físico para pessoas com lesão medular, e ele também é professor, ele ministra aulas, ele forma coaches, ele forma outros professores, habilita outros professores a trabalhar com pacientes com lesão medular. Então acho ele um exemplo muito legal para vocês entenderem como que muitas vezes as doenças ditas incapacitantes, elas podem ter um potencial de melhora desse indivíduo que ainda é muito inexplorado e desconhecido. Esse indivíduo ele tem inúmeras possibilidades pela frente se ele escolher um estilo de vida onde a atividade física regular esteja presente, proporcionando um condicionamento físico para ele e todos os benefícios que ele vai colher desse melhor condicionamento físico. E diante do momento atual, eu também não poderia deixar de mencionar o exercício físico e a sua relação
com a pandemia de Covid-19. E eu trouxe para vocês também um estudo muito recente que saiu essa semana, agora que a aula está sendo gravada, por pesquisadores brasileiros da nossa Universidade Paulista, a famosa USP, e trouxe dados muito interessantes sobre a correlação de força e massa muscular ajudar a prever o tempo de internação dos indivíduos hospitalizados com Covid-19. Ou seja, a gente pode estabelecer que os indivíduos, quanto melhor o condicionamento físico dele, maior a massa muscular, maior a capacidade de força, a probabilidade dele permanecer internado no hospital é bem menor do que do indivíduo sedentário. Esse artigo ele ainda não foi publicado oficialmente, ele não passou por revisão de pares, mas esses resultados eles são tão maravilhosos que eles já estão sendo divulgados na grande mídia, como eu trouxe aqui para vocês um print de um site, tá? Por quê? Porque a urgência do momento pede que essas informações não demorem para vir a público. Então, quando a gente tem esse tipo de informação, é importante que elas já comecem a ser divulgadas para as pessoas poderem aprender sobre o valor de você conseguir praticar o seu exercício físico, inserir isso na sua rotina, no seu estilo de vida, para poder a gente vivenciar, atravessar esse momento tão difícil da melhor maneira possível, reduzindo os riscos. Ou seja, o exercício físico neste momento de pandemia de Covid-19 é uma forma de autocuidado e de prevenção da forma grave da doença.